Boa tarde para você que está aqui nos acompanhando em mais um Talk Coffee. Hoje, 28 de maio, última semaninha de maio. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, e eu quero agradecer todas as pessoas que sempre estão nos acompanhando, que mandam os recadinhos, que comentam os nossos programas. E falta pouco para a gente atingir aí 1000 pessoas no nosso canal. Então você que está aí nos assistindo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude aí sempre a estar multiplicando coisas boas. E hoje nós vamos receber o Sérgio Rica, nós vamos falar de beleza natural. Como que você realmente tem lidado com a sua autoestima, com a sua aceitação em relação à sua beleza natural? E você vai descobrir que tem aí um monte de coisas boas, de ferramentas, de tratamentos ligados a tudo isso para você. Hoje também Dani Lins, no seu Papo Íntimo, trazendo sempre mais novidades e uma conscientização sobre a importância aí dessa sexualidade. E ela já está aqui no nosso Minuto Doutora, a doutora Gisele Barbosa. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem? Joia, graças a Deus. Que bom. Uma semana produtiva? Produtivaça. Ai, que delícia. E maio já está indo, né, Gi? É verdade. Como pode, né? Começamos no meio do ano, hein? No meio do ano já, né? Viu? Tá acabando Até o ano. ontem estava o Papai Noel batendo na porta. Daqui a pouco não deu tempo dele ir embora. Já tá voltando. Muito bem. Doutora Gisele, hoje o tema é um tema assim, bem interessante, né? Porque assim, mexe com muitas pessoas aí, verdade. Né? Hoje nós vamos falar de academia, se a academia realmente traz doenças aí para as pessoas, né? Isso mesmo, Ana. É um assunto interessante, porque todo mundo praticamente está na moda ir para academia, né? Verdade. Nos anos aí 80, 90, tinha aquelas aeróbicas, né? E agora a moda é o peso, fazer aquela coisa mais localizada. Eu sou fã de academia, gosto muito, mas existem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Então, por exemplo, quando você vai começar a sua atividade física, quando você vai terminar a sua atividade física, existem alguns fatores que você tem que se preocupar. Então, você me perguntou quais são as doenças que a gente pode ter. Então, micose. Micose na unha, micose na pele. Então, toda vez que você for na academia e você vai tomar um banho depois da academia, você tem que ter o seu chinelo. Então, nossa, gente, desde criança, minha mãe fala, leva o chinelo para dormir na casa da sua avó. Quer dizer, a casa da avó da gente é super limpinho, mas leva o seu chinelo, porque cada um tem a sua microbiota, né? Então, assim, você vai pisar no chão daquele banheiro, você não sabe quem usou aquele banheiro antes de você. Então, tem que ter essa questão da higiene própria, né, do próprio cuidado. E também com relação a verrugas virais, né? Então, você pode pegar a verruga viral, na verdade, é a verruguinha da mão, sabe? Da mão. Às vezes dá no pé também, que é o HPV. Então, o HPV é um vírus que a gente já comentou aqui várias vezes, ele é um vírus extremamente contaminante. Então, de você encostar, ele já pegou. Então, você pega aquelas ferramentas ali de fazer o exercício, sem você limpar aquilo antes... Porque tem gente que não limpa, doutora. Então, é isso que a gente vai falar. Às vezes fica o suor da outra pessoa... A própria academia, muitas vezes, coloca lá, né, o produto, enfim, para você fazer. Colocam, a gente pode ser a academia mais simples do planeta, tá lá o frasquinho. A consciência das pessoas também, né? A pessoa tem que se cuidar, né? Tem. Tá lá o negocinho. É um risco, gente, para você e para o outro que vai fazer, né? O moço da academia não é obrigado a ir lá limpar para você, mas você tem que ter essa autoconsciência de limpar para você usar, então senão você vai se acometer, né? Então, de pegar ali, você pode pegar essa verruga na mão, né? Ou até na unha, no dedo, sabe? Você já viu aquelas verrugas às vezes de criança, né? Que tem assim no canto do dedo, né? É muito comum. E também os impetígos e foliculites. Por que impetigo e foliculite? Porque são bactérias que acometem a pele. Então, por exemplo, onde você tem ali o fio de cabelo, o folículo, ali pode nascer uma pústulazinha, uma formação de bolha de pus. Por quê? Porque você pegou com a mão suja no local e passou a mão no rosto, para quem faz a barba, né? Ou na perna, quando é mulher.
Então, isso daí pode te levar a uma infecção secundária de pele, que é a foliculite ou até mesmo impetigo. Meu Deus, quanta coisa, que é bacteriano. O herpes, nossa, gente. Sim, herpes também. Gente, herpes no bumbum. Eu já tive pessoas que Meu pai. foi fazer academia e a gente está com a roupa molhada, né? Então é mais fácil o bichinho atravessar ali do aparelho para a pele, né? Porque está molhado, então tem caminho. Então, assim, você senta naquele aparelho, a pessoa que estava com herpes na pele, sentou ali, estava com uma vesícula estourada, né? Ali passou o vírus vai pegar na sua pele também, você fica cometido de herpes da pele. Olha, quantas coisas que poderiam, né, ser evitadas. Só de você limpar. Só de você limpar. Só de você limpar. O álcool, ele não é bactericida. Tá. Muito menos virucida, mas ele é bacteriostático, ele evita disso daí multiplicar. Tá. Então, o que tem ali, você vai remover com a passagem do pano com álcool, e o que tem que ficar, ele não vai conseguir multiplicar e chegar em você. Então, estaciona, mais ou menos. Estaciona. Então, por isso que é muito importante. Ele não vai matar o bichinho que está lá, mas ele não vai deixar também te acometer. Entendi. Então, se você for fazer uma avaliação dessa microbiota no aparelho de academia, você vai achar um bichinho. Sim. Todas as academias, por mais limpa que seja. Mas quando você passa esse paninho com álcool antes de fazer o exercício, e de preferência, de gentileza depois, você está fazendo uma estabilização. Está se protegendo, né? Está se né? protegendo e protegendo o próximo, exatamente. Então, não vai eliminar totalmente, mas vai ajudar muito. Conjuntivites, né? Então, você colocou a mão ali no aparelho, ó, coça o olho. Às vezes, gastroenterite, Ana. Gastrite, gastroenterite. Enterite, a gente sabe que é diarreia, né? O vômito e até gastrite. Então, o H. pylori, sabe? Que a gente ouve falar da gastrite. E as gastroenterites, que são as diarreias e vômitos, porque você passou a mão ali, a mão suja, você às vezes põe a mão na boca, come um alimento sem lavar a mão, depois da academia, né? Então, assim, é muito perigoso. A gente está nesse ambiente que muitas pessoas fazem parte e não está fazendo a higienização do antes e depois. Você que está nos acompanhando, olha quantas coisas, né? Para você que faz aí academia, enfim. Então, assim, olha a consciência que a gente tem que ter, né? Daquilo que você está usando, que o outro vai usar e que você usou, né? Para a gente poder mesmo se proteger. Exatamente. Né? E aí, doutora, tem também, né, os exercícios, né? Porque aí a gente está dentro de um contexto, de um lugar que muitas pessoas estão lá fazendo os seus exercícios, né? O excesso de exercícios também pode fazer mal? Com certeza. Primeiro que a palavra excesso já significa que tem alguma coisa errada, né? Então, assim, tudo que é excesso, eu costumo falar que está errado, Ana. Tanto demais quanto para menos. Então, assim, excesso de fazer, você pode estar levando o seu músculo a uma exaustão. Sim. E essa exaustão causa rompimento muscular. Eu tenho muitas pessoas que às vezes chegam para mim com exames de rotina e tem um exame que chama CPK. A pessoa vai no Google, nossa, estou infartando, né? Não, gente. CPK é uma enzima muscular, ponto. Então, esse músculo pode ser músculo liso, que é o músculo do coração, por isso que a gente usa para quem está infartando, a gente usa esse exame para ver se realmente está. E o músculo estriado, que é o músculo do movimento. Então, quando a gente tem um aumento desse CPK no sangue, pode ser o infarto quando a pessoa tem sintomas, né? Mas quando a pessoa não tem sintoma e a pessoa chega numa rotina com esse exame, a gente fala assim, ele está fazendo excesso de exercício. Então, eu já tive pessoas com mais de 2.000 de CPK e o normal é até 160, 180, sabe? Então, assim, a gente acaba orientando, olha, cuidado, essa ruptura desse músculo, dessa fibra muscular, além de causar lesão muscular, ele vai levar ao quê? Ele vai levar a prejudicar o rim. Porque essa enzimazinha, essa proteínazinha, o CPK, a creatinofosfoquinase, passa pelo rim. Entendi. E aí está forçando o rim. Então, a pessoa não bebe água direito, faz exercício em excesso, rompe o músculo e ainda fica tomando aquela creatina. E que aí, às vezes nem sabe se pode. Nem sabe se pode e não bebe água. Então, vai juntando um monte de coisas que acaba levando a uma exaustão muscular e até mesmo insuficiência renal. Por isso que o acompanhamento de um profissional antes de você começar uma atividade física é essencial. E aí vem de encontro até com a nossa próxima dúvida, né? Há contraindicação para fazer academia? Então, primeira contraindicação em relação ao que a gente estava falando antes. Você está cometido de qualquer doença, primeiro, fique em casa. Resolva essa doença primeiro, senão você, além de você piorar ou, às vezes, cronificar essa lesão que você está, seja de pele ou qualquer outra doença viral, você vai estar levando essa doença a outra pessoa. Né? Imagina, a pessoa está saudável, vai lá fazer academia, pega uma herpes no bumbum. Ah, por favor, né? Então, alguém foi lá, estava com isso e passou, entendeu? É isso mesmo. Então, assim,
Tudo bem, não tem como. Você tem um problema de coração. Vamos pensar em todo mundo tem, né? Às vezes uma necessidade. Você precisa ir. Você está com esse herpes, você precisa ir. Você está com alguma coisa, você precisa ir. Não pode faltar. Use o aparelho e limpe. Então, limpe antes, para você também não se acometer, e limpe depois, né? E com relação ao exercício, né? Então, com relação ao exercício, sempre alongar antes e depois. Tá. O alongamento antes e depois é essencial. Você vai estar preparando o seu músculo para aquela atividade. Então, não corre risco de você fazer a lesão muscular que a gente falou. Então, se você preparar o seu músculo alongando ele antes, ele evita de ser rompido na hora do exercício. E não fazer mais do que o seu corpo aguenta. Por isso que a gente tem que ter esse acompanhamento profissional, seja o professor de educação física, seja o médico do esporte, para a gente evitar essa ruptura, para não causar problema de forma generalizada depois, que a gente fala de forma sistêmica, né? E sempre beber muita água. Ai, que bom, né, gente? Quando a gente conversa com uma profissional que sabe o que está falando, né? Deixa a gente, assim, mais seguro daquilo que a gente vai fazer, né? Se tiver qualquer dúvida, é legal entrar em contato com a gente, manda mensagem aqui na rádio, manda mensagem direto para mim, que a gente pode estar orientando, né? Que muito legal, como todo mundo faz academia, às vezes não tem acesso. Ai, nossa, como é que eu vou chegar no médico do esporte? Se for alguma coisa que a gente pode ajudar, pode entrar em contato que eu vou estar à disposição. Que legal, doutora, muito obrigada. Onde as pessoas podem te encontrar? Pode encontrar no @dr_Gisele Barbosa e no 11 91 488 0344. Que delícia, né, gente? Sempre tem aí coisas boas e conhecimento que a doutora Gisele sempre traz pra gente. E esse é o objetivo dessa participação desse quadro da doutora aqui com a gente. Gratidão por essa semana. Você, Ana, pela oportunidade. Até o mês que vem, né? Amém, Senhor, mês que vem. Quiser. Tá bom? Beijo, gente. Uma boa noite. Obrigada. Tá Beijo. bom? Tchau. Que delícia, gente. Já o Sérgio Rica, né? Aqui com a gente também, conversando sobre essa beleza. Muito bem, dando continuidade aqui no nosso programa, ele já está aqui, o nosso amigo Sérgio Rica, que eu tenho, assim, o maior prazer de recebê-lo aqui no nosso Talk Coffee. E hoje, gente, falando sobre essa beleza natural, né? Então, você que está aí nos acompanhando, será que realmente a gente consegue identificar essa beleza natural na gente? Será que a gente valoriza essa beleza natural da gente? E quais são os meios que acontecem aí no mundo, né? Que esse mundo da beleza aí tem crescido cada vez mais. Quais são as ferramentas, quais são os meios que vão realmente intensificar essa sua beleza natural? Então, é uma honra receber aqui o Sérgio Rica. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Ana. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou sempre muito bem recebido, com muito carinho por toda a equipe aqui da rádio e você também. Fiquei muito feliz com o convite de poder vir contar, né, sobre as novidades que eu estou trazendo lá do Congresso de Paris, sobre os cursos que eu fiz. Muito obrigado. Exatamente. E para você que está aí nos acompanhando, o Sérgio, ele é dermatofuncional, expert em peelings e facialismo francês. Gente, olha, é muito chiquetoso, meu amigo, né? É de Atibaia para Paris, de Paris para Atibaia, né? Isso mesmo. Isso, né? Então, quando tá fala bom. facialismo francês, as pessoas ficam um pouco confusas, porque o nome aqui no Brasil não é muito conhecido, né? Mas, na verdade, o facialismo francês é uma técnica manual de tratamento do colo, pescoço e face, né? Então, qualquer clínica, qualquer spa lá na França que você vá fazer um tratamento facial, é esse tratamento que vai ser usado. E ele é um tratamento anti-idade, um tratamento para dar mais firmeza para a pele, e aí você associa os produtos, colágeno, PDRN, exossomos, né? Tudo de forma natural, nada injetável. É interessante, né? Vamos dizer, essa filosofia seria, né? Dos países, né? Que não é, muita coisa não é injetável, né? É natural. Então, as francesas, elas são um pouco contra esse boom de injetáveis que tem aqui no Brasil, por exemplo, né? As francesas, elas gostam dessa estética mais natural. Então, por exemplo, elas usam aparelhos que não são agressivos e
estética para elas é o dia a dia, fazer o skincare em casa, usar os cremes e as técnicas manuais. E olha, funciona de verdade. Que demais isso, né? E assim, às vezes, aqui é uma falta de orientação, muitas vezes, né, Sérgio? Eu tive o prazer, viu, gente? Fui presenteada pelo Sérgio aí, tive o prazer de realmente receber esse momento tão maravilhoso que foi, né, o facialismo francês, e realmente faz diferença, né? A pele fica viçosa, Fica, com brilho, fica. né? Você sente que dá uma esticada É na muito pele. legal, sim. Né? É muito Sim. bom. E aí a gente falando de beleza natural, Sérgio, você que, né, lida com isso todos os dias, e você está lidando com homens, com mulheres, enfim, ligados a essa parte, né, da beleza. Essa aceitação é tão difícil, né, para as pessoas? Nossa, e cada vez mais. Você percebe que hoje pessoas jovens, e eu digo jovens de 14 anos, que são, eu falo que juventude é linda, né? Jovens são lindos, que estão naquela idade da pele cheia de colágeno, a pele está brilhando, e eles já estão com esse problema de aceitar. Olha E isso. tudo isso vem do uso de celular com filtros, né? De colocar filtros, é de verdade. ter que ter tudo perfeito, aquela pele perfeita, não pode ter uma manchinha, não pode ter uma espinha. Então, essa aceitação do que é o normal, do que é o natural, Pela idade, né? a realidade está cada vez mais difícil. E isso está gerando problemas que eu tenho amigas psicólogas que estão tratando isso hoje no consultório. Olha. Porque meninas de 13, 14 anos só saem de casa maquiadas, porque elas não conseguem se olhar no espelho e aceitar o que elas veem. Olha isso, gente. Então é todo um trabalho, né? Psicológico, mental, um apoio familiar e até de profissionais como você para estar orientando também, Sim, né? porque aí vem, claro, né? É. O lado psicológico é muito importante, né? Sim. Mas mostrar para elas que uma limpeza de pele já ajuda bastante, né? Que dá para fazer esses tratamentos manuais sem precisar ficar injetando nada, Sim. porque ainda são muito jovens. E essa tendência da gente ter essa beleza natural, ela está crescendo também fora daqui, né? Cada vez mais. Tá. E você percebe que hoje, se vocês repararem, famosas que fizeram um monte de procedimentos, É verdade. que injetaram um monte de coisas, estão tirando. Que cada Então. vez mais elas estão tirando, voltando para o natural. Sim, então. E aí é tudo, né? No rosto que também estão tirando, No até mesmo rosto, próteses estão prótese, tirando, né? boca, tudo. É uma tendência. E lá fora também isso já não, Sim, não lá tem fora muito, né? isso é cada vez mais, cada Olha vez só. mais. Que vão tendo essa beleza natural. E assim, elas têm lá, eu vejo lá na França, eu digo na França porque é onde eu estudei, tive conta um muito pouquinho mais pra contato, gente. né? As francesas, elas têm uma liberdade de ser como elas são naturalmente. Tem ruga, ok. Elas têm cabelo branco, ok. Olha, que entendeu? legal. Elas têm essa liberdade, não tem essa cobrança. Sabe, nós vivemos aqui uma ditadura da beleza, que você não pode ter uma ruga, você não pode ter um fio de cabelo branco, né? Isso é impossível. Você não pode ter uma marca no rosto. Você não pode ter uma marca, né? E isso é impossível porque é a lei da natureza. Todos nós vamos envelhecer, né? Agora eu digo assim, você pode envelhecer com qualidade, né? Você pode fazer tratamentos, ficar com a pele bonita, mas eu acho tão lindo você ter essa liberdade. De né? ser você. De ser você. Do jeitinho que você tá. E ser saudável. De ser saudável. Né? É verdade. E isso a gente vê muito, né? É uma cobrança, uma autocobrança da própria pessoa, né? E ter realmente, de ter que acompanhar essa perfeição. E o que é Exatamente. perfeito, né? Não existe, né? Perfeição não existe. O que é perfeito pra gente, né? Sérgio, lá nesse congresso que você participou, como que tá lá fora? Já tem coisas chegando aqui ou ainda vai chegar muita coisa nova? Como que você vê isso? Porque você chegando lá, você acaba até comparando o que tem aqui, né? Olha, o Brasil está muito bem no campo da estética, Tá. né? A gente está bem avançado. Claro
que eles sempre estão um passo a mais. Eu Tá, digo que eles olha, lançam tá. e vêm para cá. Eles lançam e vêm para cá. Nesse congresso lá em Paris, eu vi muita coisa nova, que eu acho que daqui a alguns meses já está chegando no Brasil. Eu trouxe um aparelhinho que eu passei em você, né? Verdade. É um aparelhinho portátil e ele é uma mistura de LED com uma radiofrequência vibratória. Então, ele estimula a produção do colágeno, ele deixa a pele mais firme, mais lisinha, e ele pode ser usado tanto num complemento da limpeza de pele, ele pode ser usado no próprio facialismo francês, num tratamento de uma hidratação com colágeno ou com vitamina C, e logo, logo vai chegar no Brasil. Ainda não tem aqui, eu trouxe importado de lá. Aparelhos novos também para estética corporal, muita coisa nova aí que está chegando. E na área de skincare, nossa, vai vir muita coisa nova. Você experimentou a minha linha, né? Sim, nós vamos falar dessa linha. Lancei uma linha, gente, com PDRN, que é o top do top. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Que bacana tudo isso, né? Em relação a essa linha que você lançou, era um projeto antigo, não era? Lá Olha, atrás, né? Conta um pouquinho pra gente. Como que tudo isso surgiu na sua vida? Porque, assim, é tão lindo, gente, né? Você acompanhar a pessoa e ver que tem, assim, uma realização por detrás de tudo isso, né? são 10 anos estudando para poder fazer essa linha de dermocosmético, de skincare, porque foi assim, em 2016 eu estava lá em Paris e fui conhecer a Laboté. A Laboté é um laboratório de dermocosméticos. Tá. E é tudo personalizado. Então você chega lá, não tem assim uma prateleira cheia de produtos para você comprar. Não, você senta numa mesa, você analisa a sua pele e aí vai formular um creme específico para você. Então você fala assim, na hora, então. na hora. Tá. Então, eu quero um creme que tenha colágeno, que tenha ácido hialurônico. E na época, o que estava em alta era o ácido hialurônico, né? Certo. E eu lembro que eu fiz a avaliação da minha pele e fiz um sérum com ácido hialurônico para mim. Tá. E aí você escolhe a textura que você quer, se você quer em gel, se você quer em creme, você escolhe a embalagem, você escolhe o cheirinho. E isso ficou na minha cabeça. E eu mantive o contato com eles todo ano. Tá. Aí você vendo trouxe esse creme Eu trouxe pra você usar. esse para o Brasil. Eu trouxe 6. Tá. E dei para algumas clientes Tá. para fazer o teste, para Certo. ver. E elas adoraram, elas Certo. amaram. Tá. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, eu preciso achar um laboratório aqui no Brasil que seja certificado para eu poder desenvolver uma linha. E conforme os anos foram passando, eu fui participando de outros congressos, vendo as novidades. E no ano passado, quando veio à tona o PDRN é um ativo extraído do salmão, que ele preenche as rugas, ele dá mais elasticidade para a nossa pele, é o ativo mais utilizado hoje. E aí eu falei, agora é a hora. Esse é o melhor ativo que existe para tratar rugas, né? Então, achei o laboratório aqui no Brasil e aí coloquei em contato os dois laboratórios. O laboratório aqui do Brasil com o laboratório lá de Paris. Porque tinha pra que ser casar. direto de lá. Tinha que ser direto. Olha que interessante, tá. E aí deu tudo certo, gente. Bateu tudo, casou tudo. E aí sim. Aí, isso, primeira etapa. Segunda etapa, tá. escolher textura dos produtos, do sérum. Tudo com eles. Tudo com eles. Tá. Escolher a textura do esfoliante, da máscara, Tá. o cheirinho que vai ter cada produto, né? E aí você testa cada produto. E a embalagem. Ai, não, a embalagem é um show. né? Ai, Sérgio, ele não trouxe. Gente, mas... eu saí correndo da clínica para vir aqui pro podcast, que eu estava em atendimento, e eu esqueci de trazer. Gente, é linda a embalagem do Sérgio, dá até dó de usar. É uma coisa, assim, muito chique, muito Ficou clássica, muito bonito, né? né? Muito lindo, ficou lindo. E funciona de verdade. É verdade, né? E assim, ver um sonho realizado, né? Ver assim, ó, anos dentro desse mundo da estética, né? Tratando de pessoas, cuidando de pessoas, né? De uma forma muito integral, de um carinho, de acolhimento, né? Lá no seu spa. E ver os seus produtos dando resultado deve dar um... Gente, é uma felicidade tão grande, é uma realização. Porque assim, eu tenho um compromisso com as minhas clientes, sabe? Jamais eu colocaria o meu nome num produto que não tivesse um resultado.
Porque são 20 anos que eu tô nessa estrada, são 20 anos estudando, cuidando das minhas clientes, que são minhas amigas, né? Que eu tenho clientes que eu comecei lá atrás e que hoje eu cuido das filhas delas. Olha, que lindo. Então, jamais eu vou enganar. Jamais eu vou falar que isso aqui funciona se não funciona, sabe? Então, é uma satisfação muito grande que elas... Eu tive um feedback 100% positivo desses produtos, Muito sabe? legal. Inclusive, eu levei no congresso em Paris, eu levei para demonstrar e adoraram. Olha, você teve essa oportunidade, então, de levar o seu produto... De levar o meu produto e no mostrar. meio, né, de um pessoal Sabe? também que, nossa, tá sempre lá... Pessoas que que entendem entendem do nessa assunto. parte, né? E você era um dos... Nossa, eu fiquei muito feliz. Nossa, que legal. Que bacana. E isso também nutre a pessoa, né? Não só realmente fisicamente, mas como dentro dela, né? Interiormente, né? Porque, assim, a estética, o autocuidado, a autoestima, tudo isso está ligado, né, Sérgio? Tudo isso está ligado, sabe? Porque a pessoa, quando ela se olha no espelho e ela fica feliz com aquilo que ela vê, isso vai fazer com que isso vai refletir em tudo na vida dela. Isso vai refletir no trabalho, isso vai refletir nas relações dela, na família, nos amigos, em tudo, sabe? Agora, o contrário também, né? Se ela está com autoestima baixa, tudo vai ser ruim. É verdade, nada vai, né? A aceitação sempre está em primeiro lugar, né? Sempre. Se a gente consegue aceitar, né, o jeito que nós somos, claro, tudo isso é para melhorar, para você realmente se sentir bem, mas tem um passo até lá, né? E isso faz parte aí da nossa vida, o aceitar. E não é fácil, E né? isso também faz parte da maturidade, Da né? maturidade. Da maturidade, porque assim, quando a gente é jovem, a gente quer tudo muito rápido, né? E a gente não está pronto para aceitar um monte de coisas. Eu falo que hoje, gente, eu já vou fazer 50, né? Então hoje eu vejo as coisas de uma forma muito diferente, com outro olhar. Nossa, hoje eu entendo. Quando minhas clientes chegam lá, eu vejo assim, eu atendo clientes desde 14 a 80 anos. Sim. Né? Então, eu compreendo, eu entendo a queixa de cada uma, né? E às vezes eu falo, nossa, né? Quando eu tinha 20 anos, eu também pensava dessa forma. E aí eu explico para ela, eu falo, não é assim. Olha, calma, vai acontecer isso. Tem a ver com a maturidade, né? Porque, assim, é você também ter essa empatia de se colocar também no lugar do outro, mas acolher para que ela também possa perceber, né, que existe também um lado positivo das coisas. Sim. Né? Porque você lida com aquilo que realmente as pessoas têm de mais, sim, primordial, né? O rosto é o cartão de visita, É o né? cartão de visitas, porque tá ali à Então, mostra, né? Eu falo que o corpo você esconde, você põe uma roupa e tal, mas o rosto tá lá, sabe? né? E assim, eu já vi muitas situações de pessoas que fizeram procedimentos e que deram errado. É muito feio falar isso, né? Mas que fizeram um preenchimento, ficou com a boca torta, ficou com o nariz torto, e foram lá na clínica, né, pedir conselho e tal. E eu falei, calma, você precisa ter calma, porque agora já foi feito. Né? Eu não faço nada injetável. A minha formação é em estética natural. Né? Mas então, eu aconselhei essa pessoa, falei, olha, agora precisa de um tempo para o seu organismo absorver isso aí, vai voltar ao normal. Né? Você pode procurar um outro médico que possa tentar tirar, mas é mais complicado, né? Então, você tem que ter esse cuidado também ao falar, né? Você tem que ter esse cuidado ao comentar outros trabalhos também, sabe? É ter maturidade, né? Tem que ter maturidade. Como a gente está falando, né? É maturidade em relação a essa atitude da pessoa que foi lá te procurar, enfim, e como você vai orientar essa pessoa, né? Sabe, uma coisa que eu sempre falo, que não é dinheiro, sabe?
o nosso trabalho não é dinheiro. Você não pode fazer pensando no dinheiro. O dinheiro é uma consequência, né? É o cuidar da pessoa. Aquela pessoa que veio até você, ela tem uma carência, sabe? Falta alguma coisa ali, né? Então, você tem que cuidar dela. Você tem que entender, ter essa atenção. Ela está precisando de você. Né? E é muito lindo o acolhimento que você dá para todos os clientes que chegam lá. Mas eu amo o que eu faço, gente. Eu amo, eu nasci para isso. Eu falo que eu não sei fazer outra coisa. Se eu tivesse que mudar de profissão hoje, não sei. E o acolhimento que o Sérgio dá para cada pessoa que chega lá, né? Desde que assim as pessoas, às vezes mais simples também, né, Sérgio? Até as mais assim, né, que tem um poder aquisitivo até maior, enfim, o acolhimento é o mesmo. Mas é porque nós somos seres humanos e ser humano... É lindo ver isso. Mas isso é de você. É muito bonito isso, né? De olhar o outro de uma forma integral. E isso faz a diferença, porque a pessoa pega confiança. Exatamente. E a pessoa se sente realmente aceita e aí realmente começa, né, a cuidar. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava na faculdade, na aula de anatomia. Então, nós estávamos no laboratório estudando cadáveres, né? E o professor, na primeira aula de anatomia, então, aqueles cadáveres nas bancadas, e o professor falou assim: em primeiro lugar, eu não aceito piadinhas aqui. Em segundo lugar, agradeçam a esses corpos que estão aí, que é graças a esses indigentes que vocês têm como estudar. Olha. Hoje não. Hoje não é, já mas são assim, bonecos, né, tal. Gente, isso é pré-histórico, tá? Mas aquilo me fez pensar muito. Aquilo me fez pensar muito, sabe? Porque é um ser humano que está ali, né? Era uma história, né? Uma história. Lá. E eu tinha um professor de ética que todo mundo amava ele. E ele falava assim: o que é o ser humano? O ser humano é um pedaço de carne feito de sonhos. Né? Todo mundo tem sonhos. E qual é o sonho do seu cliente quando ele chega até você? Nossa, que lindo! E o que você pode fazer para ajudar ele nesse sonho? Ou se você não pode fazer nada, não atrapalhe, né? É verdade. Nossa, que lindo. Hoje, nessa noite já, né, que nós já estamos mais de 18 horas, no Talk Coffee, estamos aqui com o Sérgio Rica, né? O Sérgio Rica aí é um profissional da estética, um dermato funcional, que é realmente assim, uma pessoa extraordinária. Tem um spa lindíssimo aqui em Atibaia, né? Um spa que realmente assim, vale a pena você conhecer. Então, você que está nos acompanhando aqui no Talk Coffee, hoje estamos falando sobre essa beleza natural. Né? Como que a gente realmente se olha e como que você pode realmente encontrar meios, ferramentas, enfim, profissionais como o Sérgio, para poder te ajudar, para poder assim, florescer um pouco mais aí em relação à sua autoestima. Né? Isso para a mulher é tão importante, para a mulher e para homens. Homens também procuram, não é, Sérgio? Muito! Tá. Nossa! Gente, uma coisa que mudou bastante de alguns anos para cá é essa parte da população masculina se cuidando. Lá no spa vão muitos homens e desde massagem, drenagem linfática, limpeza de pele, tratamentos para pele, peelings, tudo. Tudo, né? Olha que legal. Eu acho importantíssimo todo mundo se cuidando, isso. Né? Que bacana. E isso vale a pena, né? De você realmente divulgar e fazer o melhor para o seu trabalho, né? E a propaganda boca a boca também é muito importante, né? Muito, eu acho que... Porque um passa para o outro, né? Um passa para o outro. É fenomenal. Muito bem. Comenta um pouquinho lá do spa, o que você tem lá para as pessoas, o que as pessoas podem estar indo lá fazer. Comenta um pouquinho para a gente. O spa é um espaço voltado para o bem-estar. Então, nós lá temos desde massagens, né? Massagens relaxantes, massagens terapêuticas. Essa parte terapêutica é voltada para dores crônicas, né? Temos a parte de pós-cirúrgica, né, com as drenagens pós-operatórias, tratamentos faciais. Então, tratamentos faciais vai desde limpeza de pele, tratamentos como peelings, tratamentos para manchas de acne, para melasma, microagulhamentos. Temos também agora o novo Ultraformer MPT, que é um aparelho novo. Tá.
para fazer o banco de colágeno, que tanto a gente ouve falar em banco de colágeno, né? Tá. Então, temos agora esse aparelho novo. E temos também a parte de psicologia, psicanálise. Muito bem, é um combo completo. Combo completo. Bonitinho. Sérgio, você que lida muito com isso, né, com essa aceitação, autoestima das pessoas, que dicas você poderia estar dando para as mulheres, para os homens também, né, em relação a esse lado da nossa vida? Olha, eu acho muito importante a gente tirar um tempinho para cuidar da gente. Porque a gente tem tantos afazeres no nosso dia a dia. A mulher, por exemplo, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do trabalho, ela cuida do filho, porque hoje toda mulher trabalha. Sim. Né? É difícil a mulher que fica em casa, é muito difícil. E ela cuida de todo mundo, e ela esquece de cuidar dela. Então, uma horinha que ela tira para cuidar dela, fazer uma massagem que seja, para fazer uma limpeza de pele, nossa, isso vai melhorar tanto a autoestima dela, isso vai fazer um bem tão grande, né? É verdade. E isso, conforme ela vai fazendo isso, ela vai tendo uma melhor aceitação, ela vai aprendendo a se olhar melhor, sabe? E isso vai refletindo dentro de casa, né, na relação dela com o marido. E é engraçado porque assim, primeiro vai a esposa vai, faz a massagem, faz a limpeza de pele, aí ela leva o marido, aí o marido vai, faz a massagem, aí ele gosta, aí ele vai, faz a limpeza de pele também legal. E tal, aí leva a mãe, aí leva a sogra. Que legal, né? É isso Sabe? mesmo, tudo que é bom a gente vai multiplicando, Vai né? multiplicando. E a gente quer realmente multiplicar Exatamente. com as pessoas, né? Muito bem. Sérgio, as pessoas conhecem, né, esse lado, né, do profissional, né, o empreendedor, enfim, né, que está lá com o seu spa, fazendo assim o melhor sempre. Mas aqui tem uma parte do nosso programa que a gente gostaria de conhecer esse outro ladinho, né, do profissional do Sérgio. Então, assim, eu vou te fazer umas perguntinhas e eu gostaria que você assim respondesse para a gente assim poder conhecer um pouquinho desse lado do Sérgio Rica, né? Uma lembrança inesquecível da tua vida? Acho que minha infância. É? Eu cresci no sítio, a gente nadava no rio, era tudo muito simples, mas sabe cheiro da terra molhada, sabe aquela coisa? Era muito gostoso. Muito bem. Uma inspiração. Uma inspiração, gente. Eu acho que... Eu vou falar no geral, mas meus professores. Porque, como eu disse, eu cresci no sítio. E lá tinha uma escola de sítio. E aí era um perrengue para os professores chegarem até essa escola, porque ficava no alto de um morro, era tudo de terra. Quando chovia, a gente virava um barro. E para os professores chegarem até essa escola, o carro ficava lá embaixo, e eles subiam a pé no meio do barro para dar aula para a gente, né? Então, eu digo que, graças a esses professores, né, que a gente teve a oportunidade de ter os primeiros passos, né? Que lindo. Um sonho realizado? Quem sabe, quem me conhece sabe, né? Minha viagem para Paris, né? Minha primeira viagem, que era o sonho da minha vida. Eu não sei de onde veio isso. Desde criança eu queria ir para Paris. Que lindo. Então, a primeira vez que eu fui para lá foi o sonho realizado. Que lindo isso. Um orgulho? Um orgulho. Gente, eu acho que é o meu trabalho. O meu trabalho. Uma superação? Uma superação. Difícil essa, hein? E agora? Uma superação. Eu acho que foi agora, ano passado, momentos difíceis que eu tive com meu pai e com a minha mãe no hospital. Porque eles tiveram muitos problemas de saúde, meu pai infartou, minha mãe teve que fazer cirurgia também, eu acho que foi isso. Muito bem, superou, né? Superou, graças a Deus. Uma saudade? Saudade, gente. Saudade da minha infância, de novo. Foi boa, né? Foi boa. Muito bem. Que o Sérgio Rica de hoje falaria para o Sérgio Rica lá de trás? Nossa, muita coisa. Eu diria que tenha fé e tenha muita paciência.
que tudo que você vai enfrentar tem um motivo e tem um porquê, mas vale a pena. E que lá na frente você vai entender o porquê de cada coisa que você passou. E que você vai se orgulhar muito de tudo que você passou. Muito bem. Ai, que lindo, né? Gostoso. Gente, hoje vai ter o sorteio, né, Sérgio? Isso, hoje vai ter um sorteio. Hoje, acabando o programa, você que se inscreveu lá no Instagram, colocou lá, marcou você ou as pessoas que você conhece, vai ter o sorteio aí desse mês de maio que estamos encerrando essa semana para as mães, para as mulheres, né, para fazer o facialismo francês, que eu tive a oportunidade de estar lá, de fazer, de ser acolhida, né, pelo Sérgio de uma maneira assim muito significativa, né? Que delícia de tê-lo aqui. Ai, gente, Nossa, como é legal. bom vir aqui, tomar esse cafezinho delicioso. E ganhar presentinho. E ganhar presente, toda vez eu ganho presente. Também fazer a coleção. É muito legal, porque o Sérgio acompanha a gente desde lá, né, no nosso primeiro estúdio, né? Aquele estúdio um pouco menor, né? Mas cheio de amor e carinho. Hoje estamos nesse estúdio maior estúdio e que enorme. continua cheio de amor e carinho, né? Então, assim, gratidão, Sérgio. Muito Gratidão obrigado. pela sua trajetória, né? E é tão bonito falar, porque, assim, aquele menino, né, lá da roça, que também ia para a escola, no meio do barro, né, que admirava aquelas pessoas, professores, né? Hoje inspira tantas pessoas. Aquele mesmo menino, né, hoje também vem aqui partilhar uma experiência linda que chegou até Paris, que se formou fora, que tem assim uma capacidade imensa, mas continua aquele mesmo menino cheio de humildade, cheio de acolhimento e cheio de carinho. Eu admiro muito a sua trajetória e a você, tá muito bom? obrigado. Então, uma lembrancinha para você. Ai, que delícia. Tá? Ai. Você tomar o seu cafezinho, que eu sei que você é o... Adoro, Você gosta, é o rei do gente. cafezinho, Vou abrir né? depois. Isso mesmo, tá? Você que está nos acompanhando, daqui a pouco tem um quadro da Dani Lins, que mais uma vez nos traz aí assuntos relacionados à sexualidade de uma forma muito respeitosa e significativa. Gratidão, Sérgio. Obrigado. Onde as pessoas podem te encontrar? Gente, segue lá. Meu Instagram, Sérgio Yuzen, tudo junto. Yuzen é o nome do spa, tá? Você em inglês. Yuzen. Sérgio Yuzen. Muito bem. E você que está nos acompanhando, curta aí o nosso programa, comente, partilhe e se inscreva, que daqui a pouquinho tem aí o sorteio para a gente ver quem vai ser, então, a felizarda que vai ganhar esse facialismo francês. E vai tá bom? adorar. Isso mesmo. Obrigada, tá, Obrigado. Sérgio? Até, tá? É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. E ela já está aqui nesse quadro que está fazendo o maior sucesso aí no nosso programa e também aqui na nossa rede social. Dani Lins, boa noite. Boa noite, Ana. Mais um papo íntimo. Mais um papo íntimo. Muito Boa noite a todo bem. mundo que nos acompanha. E hoje com um tema bem quente, bem picante. E mês, né, que a gente está aí terminando, né, esse mês de maio e o próximo lá, o mês de junho, né, Dia dos Namorados, enfim. Então, realmente é um assunto aí que é bem interessante, né? Dani, o que eles e elas, né, nessa questão aí da sexualidade, querem na cama? Muitas vezes, né, a gente costuma falar, os relacionamentos, as pessoas não se comunicam, né? É. E deixam... Nossa, fugiu a palavra. Desculpa, Deixa gente. um quê? Deixa entender apenas Entender. o que se quer, né? Não, Um mistério. Não fala, né, É. abertamente o que quer. Então, aí a gente fez umas pesquisas e a gente tem assim algumas ideias do que tanto eles quanto elas gostariam na cama, mas que não verbalizam, né? Então, vamos começar com os meninos. Primeiro, se sentir desejado. Olha. Às vezes as mulheres, né, a gente tem essa coisa do corpo, e a gente gosta de se sentir desejado. Os nossos parceiros também gostam de se sentir desejados. Às vezes a gente também não se preocupa com a celulite, a gente se preocupa com a barriguinha. Eles também se preocupam. E é interessante que a gente externe para eles que eles estão lindos, que eles estão gostosos, que eles
acendem na gente a vontade de estar com eles. É super importante isso. E os homens gostam disso, mas não falam. Olha, porque acham que é isso. Acha que é só da mulher, né? Porque acha que é assim, um excesso de vaidade, né? Não é uma coisa assim. Os homens também gostam de ter segurança para expressar aquilo que eles desejam. Porque, às vezes, a gente brinca, né? Fala assim, é mais fácil para a mulher expressar as coisas que ela está com vontade e os homens são mais travadões. Mas aí tem que vir da gente. A gente que tem que chegar e conversar. E aí, que tal? O que você acha? Quantas vezes eu já não ouvi de casais, principalmente as mulheres, eu não vou levar um produtinho para minha casa porque o meu marido não vai gostar. Olha. E quando os homens visitam as sex shops, eles procuram produtos para levar do que eles têm vontade de testar com as esposas. O que elas vão gostar, Exatamente. né? É o contrário. Então, assim, as mulheres precisam se preocupar um pouco mais com isso, porque eles têm vontade, sim, mas eles externam muito menos do que a gente. Uma coisa que a gente já falou aqui, por exemplo, os homens precisam ser guiados. Às vezes a gente fala assim, mas não, meu marido já sabe, já estava assim. Não, a gente precisa mostrar aquilo que a gente gosta para eles. A mãozinha mais aqui, vai mais devagar, vai mais rápido. Eu gosto mais de um beijinho assim, eu gosto de um beijinho no pescoço, eu já gosto de um beijinho nas costas. Eles gostam que a gente os oriente, porque eles gostam de trazer prazer para a gente. Às vezes a gente fala assim, o marido só quer saber do sexo e pá. Não, não é só isso. Eles gostam de ver a gente sentir prazer. E quando a gente orienta eles a nos dar prazer, é muito mais legal. Sim. Né? E fica mais completo também, né? Tanto para um como para o outro, né, Eles Dani? Gostam de saber que eles estão fazendo a gente sentir. É interessante ter, né, essa conexão do casal naquele momento, né? Exatamente. E as mulheres? As mulheres, assim, as coisas com as mulheres são mais no mundo do intelecto, no mundo da imaginação. As mulheres gostam, né, da comunicação carinhosa. A mulher gosta do chamego, né? A mulher gosta de ser chamada de querida, a mulher gosta daquele aconchego, né? Na hora do relacionamento, né? É óbvio que as mulheres gostam de ser tocadas no lugar certo. Sim. Mas aí cabe aquilo que a gente falou. Eu preciso me conhecer e saber o que eu gosto. E comunicar, né? Para comunicar o outro o que eu gosto, para o outro poder. Sim, né? É uma troca, né? Exatamente. Ninguém vai adivinhar, né? A gente tem que realmente ter essa consciência, né? A questão do espaço seguro para poder dizer sim ou não. Né? Por exemplo, o parceiro quer anal, eu não quero. Eu poder dizer para ele, assim, olha, eu não quero. E ele aceitar. E vice-versa. Né? Porque, às vezes, a gente também quer andar um pouquinho mais com os nossos parceiros e eles não querem. E a gente tem que saber respeitar. Então, essa troca é muito importante, esse espaço seguro dentro da sexualidade. E, gente, é sempre importante a gente lembrar que a comunicação é essencial em qualquer relacionamento. E no relacionamento sexual, mais ainda. E, às vezes, que nem a gente falou, muitas vezes a gente tem vergonha de usar uns produtos diferentes, mas são coisas tão bacanas e simples que a gente pode usar para apimentar as nossas relações. Por exemplo, eu trouxe algumas coisinhas nós temos aqui, né, várias coisinhas, né, Dani? Para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos começar com esse daqui. Isso aqui é um vibrador líquido. Como que ele funciona? Né? Ele é um gel que você vai passar na região íntima e ele vai dar aquela sensação de formigamento. Né? Como se você estivesse realmente usando um vibrador. E ele tem sabor de morango. Então, ele é beijável. Você pode passar e beijar. É um produto bacana, diferente, assim, ideal para quem está começando a usar produtos sensuais, porque, às vezes, por exemplo, se você chegar, por exemplo, com um vibrador, que nem esse daqui, esse aqui é o surpresa, você não sabe o que vai ter aqui dentro. Quando você abrir a caixinha, vai ter um desses modelos que tem aqui atrás. Interessante, né? Você, literalmente, é uma surpresa, é uma surpresa, pro casal. Então, assim,
Em vez de você chegar com isso, porque você acha, por exemplo, vai Mais causar invasivo, um impacto, né? Começa pelo o gelzinho, outro. Legal. né? O lubrificante, que é sempre necessário em todos os sentidos. Esse aqui é aquele lubrificante que é hidratante da região íntima, que você pode usar diariamente para hidratar a região íntima e no momento da relação. Gente, o olhinho de massagem, básico, né? Um óleo de massagem para fazer um carinho, né? uma massagem nas costas, uma massagem na sola dos pés. É tão gostoso, é tão relaxante e cria essa intimidade que é bacana. Aí a gente tem as velas que você acende e ela não queima. Então, você pode derramar sobre o corpo para fazer massagem, que ela não vai queimar. Tá. Né? Sem contar que tem um cheirinho de chocolate delicioso nessa velinha. Aí a gente tem, por exemplo, uma rosa para você dar de presente para sua parceira. Olha que rosa. A Dani e suas surpresas. Olha que a rosa linda que a gente tem aqui. Ela é uma rosa vermelha. Ai, que linda. Olha que linda essa rosa. Só que essa rosa tem um segredinho. Essa rosa é um sugador de clitóris. Olha isso. Né? Você liga ela e ela Olha que tem... barato, gente. Não, mas ela... olha o capricho também do produto, né, gente? Sim. Olha que coisa linda. E é uma coisa que é um produto bonito, diferente, não é uma coisa agressiva, né? De repente você... Que às vezes a gente fala assim, você vai chegar com um vibrador, é uma coisa que vai agredir visualmente. Legal. A rosa não, a rosa é um brinquedo que vai satisfazer a sua parceira. E eu tenho certeza, eu tenho relatos de casais onde o parceiro falou que foi a melhor coisa que fez foi comprar um brinquedinho desse. Por quê? Porque muitas vezes nós, mulheres, temos dificuldade de chegar ao orgasmo. E com a estimulação clitoriana, a gente chega ao orgasmo mais rápido. Então, é com bom você falar um produto isso. como esse, por exemplo, o parceiro ele já estava lá cansado e a parceira ainda não tinha conseguido chegar. Usou um brinquedinho desse, resolveu o problema e os dois ficaram felizes da vida. Legal. Então, assim... Isso aqui é um body splash afrodisíaco. Para você tomar aquele banho, você passa aquele body splash, aquele cheirinho gostoso. E também, lembrando dos meninos, a gente tem o masturbador masculino, né? Que é aquele que você tira do ovinho e usa. É interessante você trazer, né, essas coisas e comentar sobre isso também, para as pessoas realmente tomarem essa consciência que naquele momento do casal é um momento também sagrado, né, Dani? Sim, né? sim. Esse momento do sexo, esse momento do prazer, esse momento de troca, é uma troca de energia, é uma troca de sentimentos, né? E olha quantas coisas que você pode estar tendo. Não dá para, claro, às vezes não dá para ter tudo, mas uma coisinha só pode fazer a diferença daquele momento, né? Com toda certeza. Trazer realmente uma leveza naquele momento, criar né? uma intimidade maior. Essa intimidade maior entre o casal. É tão importante isso, né? Com certeza. E derrubar esses tabus que existem ainda com a sexualidade. Exato. Eu acho que isso é importante a gente perceber, né? E assim, você vê, não são produtos que você falou assim, Nossa, nossa, não que tem nada agridem além. os olhos, né? Não. Você fala assim, gente, não tem nada aqui que... Oh, Não, que horror. é aquele momento em que você vai estar colocando algo para que aquele momento fique melhor. Com né? certeza, com toda certeza. Muito bem. E você, então, que se interessar, né, por algum produto, pode entrar em contato com a Dani. Sim. Onde as pessoas te acham, Dani? No Instagram, no dani.gelins e no WhatsApp, no 11 9286 8357. Muito bem, é só dar um oi lá que a Dani já está pronta aí para receber você com muito carinho, para acolher a sua questão, para orientar qual produto, né? Exatamente. Que naquele momento se encaixa aí para a pessoa, para o casal. E é muito legal isso, né? Quando a gente começa realmente ter essa coragem de enxergar essa sexualidade de uma forma bem mais ampla. Com né? certeza, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Gratidão por mais Muito uma obrigada, semana. Né? O mês que ótima... vem estão aí. Isso, uma ótima semana para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. E mês dos namorados está chegando. Delícia, né? com novidade. Muito legal. Obrigada, Dani. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins. Muito bem, gente.
E assim nós encerramos, né? Essa noite maravilhosa de quarta-feira, 28 aí de maio. Ana Palmesan, né? Me despeço de você. Gratidão pela sua companhia. Estou lá no Espaço Teu também, um espaço de terapias e bem-estar. No Instagram, Terapeuteando com Ana. E sempre é muito bom tê-los aqui com a gente e trazer sempre o melhor para você. O mês que vem, mês de junho, tem uma programação lindíssima no mês aí dos namorados para você. Uma boa noite e fique realmente se inspirando cada vez mais com aquilo que a gente traz. Beijo grande para todo mundo.